o que eu tenho para trazer para os irmãos nesse momento seria como que fosse um contraponto a essa meditação do Filipe. O livro de Colossenses diz que a visão trazida pelo livro é como se o cristão vivesse com os pés na terra e a mente no céu, né? Apesar de sermos agraciados celestialmente, nós estamos nesse mundo ainda. E eu gostaria de aproveitar esse momento atípico que temos vivido para continuar a trazer algumas meditações, né, como fizemos já no último dia, com base nessa turbulência atual, né, que ela traz algumas reflexões para a gente. Eu gostaria de ler com vocês, então, em Lucas, capítulo 21. Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Lucas 21, versículos 10 e 11. O Senhor Jesus é quem está dizendo, e ele diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. No contexto desse versículo que lemos, os discípulos perguntaram para o Senhor como seriam os últimos dias. Nas palavras deles, eles perguntaram quais sinais haveria da consumação do século, ou seja, do desfecho dessa era em que vivemos. A Bíblia é muito clara em dizer que essa era vai ser finalizada com o retorno glorioso de Cristo a esse mundo. Ele vai voltar aqui, como um dia ele já esteve por aqui, porém em humildade. Agora ele vai voltar em glória, em juízo, para julgar as nações. E isso a Bíblia chama de consumação do século. É Deus começando a terminar a história humana sobre a face da terra, né? O retorno do Senhor Jesus é um elemento fundamental à nossa fé. Nós não podemos falar para uma pessoa, se alguém nos questionar na rua, no que se baseia a sua fé? Nós vamos dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele esteve nesse mundo como um homem e que ele ressuscitou, sim, mas nós não podemos terminar por aí. Nós precisamos dizer que ele vai voltar. Então, o retorno de Cristo é um elemento fundamental à nossa fé. E quando o Senhor vem para colocar um ponto final à maldade do homem, a Bíblia diz que alguns sinais eles vão se intensificar à medida que o fim se aproxima. A palavra de Deus trouxe aqui, então o Senhor Jesus ele dá 4 sinais. Ele fala sobre guerras, ele fala, em segundo lugar, sobre terremotos, ele fala sobre epidemias e ele fala sobre fomes. Estas coisas haverão de se intensificar à medida que nós nos aproximamos do fim. Eu queria fazer aqui um apontamento interessante, que, irmãos, é curioso observarmos que o Senhor Jesus ele prevê uma piora no mundo e não uma melhora. Ele prevê um declínio e não um progresso. Então, na mente do ser humano, nós estamos progredindo. A carreira da humanidade ela está subindo degraus. Quando o Senhor diz que a tendência geral para o fim é uma piora. Então, as nações, o Senhor diz que elas vão entrar em guerra à medida que o fim se aproxima, mas nós observamos a humanidade se mobilizar para tentar construir uma paz. É frustrante ver que isso não dá certo, mas o Senhor falou que à medida que o fim chegasse, as nações iriam generalizadamente entrar em guerras. Alguns podem colocar bastante fé na ciência como
a cura definitiva para os males biológicos que nós temos, mas o Senhor fala que nos últimos tempos a ciência não vai resolver o problema, porque o mundo será fustigado com epidemias. Então, é assim. O Senhor falou que as coisas iriam piorar nessa vida aqui, à medida que o tempo fosse passando. E desde que ele falou isso há 2000 anos, nós temos assistido exatamente a um declínio cada vez mais acentuado. Pensando no que estamos vivendo, uma epidemia de caráter global, nós vemos que o Senhor acertou sua profecia. Como outras dezenas ou centenas, o Senhor acertou a sua predição. É fácil de entender porque no tempo do fim, que é o tempo que vivemos, o mundo será varrido por epidemias. Por quê? Nós vivemos num mundo mais conectado, mais urbanizado, com maior degradação ambiental. Então, em poucos dias, devido a essa globalização, um vírus sai da China e cai como uma bomba no nosso país. Então, o Senhor disse que essas coisas iriam acontecer. E detalhe, ele falou que as coisas iriam piorar, contrariando toda a expectativa humana. Então, os homens estão nos seus esforços para as coisas melhorarem, mas frustrantemente o Senhor Jesus disse que aqui elas não irão melhorar. Então, a Bíblia vai dizer que esses sinais terríveis, eles vão ser intensificados até o pico, onde vai ocorrer um colapso global, generalizado de todo o planeta. A Bíblia chama isso de a grande tribulação. Um período terrível, um período lamentável, um período dificílimo, que vai acontecer pouco tempo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas, nós vemos, versículo 22, o Senhor fala assim: esses dias são de vingança. Olha, Deus estará se vingando do pecado do ser humano durante esses dias de sofrimento, esses dias finais, que eu entendo, nós vemos estes sinais, nós estamos muito próximos desses dias. O versículo 26 diz o seguinte: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, está reservado para os últimos dias um período tão terrível, tão assombroso, que o Senhor Jesus fala que é um período inédito. Ele diz que nem desde o começo do mundo até o seu fim, nenhum dos dias serão tão ruins e deploráveis e sofríveis como esses dias da grande tribulação. Não sei se você já ouviu falar disso antes, em algum momento da sua vida, mas esse mundo, esse planeta que nós vivemos, biblicamente falando, ele está prestes a entrar num ciclo de sofrimento terrível, que é o juízo que Deus há de trazer para esse mundo. Então, eu queria trazer essa meditação, esse pensamento, que o que nós estamos vendo hoje é uma fagulha pequena, uma demonstração simplória do que há de acontecer a esse mundo. Eu queria trazer com base nisso 3 conclusões, 3 lições para nós, né? A primeira lição é a seguinte: a vinda de nosso Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Nós observamos esses sinais, observamos o mundo entrando em colapso, observamos os homens perdidos, como foi falado, correndo de um lado para o outro, sem saber direito como agir, as autoridades confundidas pelo que está acontecendo, e a gente pensa que isso é o começo de todo o sofrimento que vai vir, né? E pensamos que realmente o Senhor Jesus está às portas. Ele pode remover a sua igreja desse mundo a qualquer momento, antes do final
dessa transmissão. E que seja assim, é isso que nós aguardamos, né? Em segundo lugar, eu queria apontar, com base no que lemos aqui, que esse mundo, como diz, se não me engano, o apóstolo Pedro, esse mundo aqui está entesourado para fogo. É a expressão que vemos na Bíblia. As coisas que existem aqui não valem a nossa devoção. Elas não valem a nossa dedicação. O crente, quando ele se perde, é apaixonado por esse mundo, com ambições nesse mundo, ele está deixando-se levar por um ambiente que Deus já adiantou que será destruído por juízo. Então, quando nós ficamos fascinados com essa vida, fascinados com as coisas que estão aqui, com os prazeres que esse mundo coloca em nossas mãos, as propostas deliciosas que estão aqui, nesse mundo, deliciosas para o nosso pecado, para a nossa carne, nós estamos nos apegando a coisas que irão ser destruídas, e destruídas em breve, destruídas provavelmente na nossa geração, se estivermos tão próximos assim desses dias, como eu penso que estamos. Então, esse mundo não vale o nosso amor, não vale a nossa dedicação. Nós não podemos nos ater a essas coisas aqui. Então, irmãos, o Felipe trouxe a visão do céu. Quão gostoso, quão apreciável é pensar no céu. Nós estamos olhando lá para cima, para as coisas que estão prometidas aos crentes, e de repente nós olhamos para esse mundo, por um segundo nós olhamos para o que está ao nosso redor, e nós vemos que realmente isso aqui não dá para nós. Isso aqui, o Senhor já disse, vai ser destruído e vai ser coberto pelo seu juízo. Que nós não detenhamos no nosso caminho com as coisas desse mundo, né? Um terceiro pensamento, para finalizarmos: somente a cruz de Cristo pode nos libertar do juízo de Deus. Qualquer juízo de Deus, qualquer condenação que Deus há de trazer a esse mundo, quem nos livra dela é a cruz do Senhor Jesus, a fé em Cristo e o arrependimento de pecado. É por isso que entendemos que quando esse dia do juízo, esse dia da ira chegar ao mundo, nós não vamos estar aqui mais. O Senhor há de ter retirado a sua igreja, porque pela cruz de Cristo, nenhum juízo a mais, nenhuma condenação a mais, né? A Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. A Bíblia também diz que para aqueles que estão em Cristo, toda a dívida para com Deus foi cancelada, foi perdoada na cruz do Senhor Jesus. A Bíblia também diz que aquele que está em Cristo tem paz com Deus. E em outro lugar, ela diz que estes foram reconciliados com Deus. Portanto, quando pensamos no juízo, nas epidemias, a gente vê que esse cenário é o cenário que Deus vai afundar o mundo dentro de poucos dias. Mas há um escape. Há uma saída. A Bíblia fala que em Jesus Cristo nós vamos ser libertos da ira vindoura. Por isso que nós devemos espalhar o Evangelho. As pessoas ao nosso redor não têm essa esperança. Eu queria perguntar, para finalizar, a você que está nos ouvindo, você já tinha ouvido dizer sobre essas coisas? O juízo, a condenação de Deus que irá cair sobre a humanidade dentro, ao que tudo indica, de pouco tempo, poucos dias, meses, ou quem sabe, dentro de poucos anos. Já tinha ouvido dizer disso? Você conhecia essas informações sérias, graves e solenes de que Deus está irado contra a humanidade e que dentro de pouco tempo a sua ira será derramada sobre esse mundo? Você sabia dessa informação? Se não sabia, você está sendo esclarecido agora.
E também, adicionalmente, nós estamos lendo a palavra de Deus e citando a palavra de Deus e dizendo que o escape para a ira do Senhor está em Jesus Cristo, sua morte sobre a cruz, que pode salvar qualquer ser humano, qualquer um, qualquer pessoa que se achega a Deus arrependida de seus pecados e o busca para a salvação em Cristo, há de ser liberta do juízo de Deus. E a herança para os que creem em Cristo é esse céu maravilhoso que o irmão Felipe acabou de descrever para nós. Então, se você não tem certeza da sua salvação, se você não está seguro sobre esse assunto, hoje é o momento de oportunidade para pensar em tudo isso e para buscar a Deus para a salvação. Amém?